Hoje o tema é protesto, mas não é aquele protesto de título inadimplido, é o protesto no processo do trabalho. Eu classifico esse tema como um mito do processo do trabalho. São vários mitos que existem no processo do trabalho, não é só esse não, mas hoje vamos falar especificamente desse. Eu me inspirei para falar sobre esse tema em uma matéria que foi publicada no site da Conju na semana passada. Vamos dar uma olhada aqui. Testemunha indeferida em audiência terá oportunidade de depor em processo. É algo muito comum que acontece nas audiências trabalhistas. A testemunha vai depor e por algum motivo o juiz indefere a sua oitiva e a parte interessada, para garantir futuramente um recurso, ele registra o seu protesto, ou seja, ele coloca na ata lá o seu inconformismo, dizendo que não concorda com aquela decisão e tal, mas ele faz isso sob a forma de uma declaração de nulidade. Por quê? Porque no processo do trabalho as decisões interlocutórias elas são irrecorríveis e não existe no processo do trabalho a previsão desse protesto. Se você colocar na CLT, for pesquisar a palavra protesto, você não vai encontrar, pelo menos no processo do trabalho. Você vai achar lá no capítulo que trata das eleições sindicais de protesto, mas não no processo do trabalho. Ou seja, esse procedimento foi uma criação da praxe jurídica que foi reconhecida pela jurisprudência. Porque não havia qualquer forma ou necessidade da parte, digamos assim, impugnar naquele momento a decisão interlocutória. Somente no recurso principal é que a parte interessada, se for o caso, ela pode arguir em preliminar para impugnar as decisões interlocutórias. Esse é o procedimento. Mas aí foi criando-se cautelas, mais cautelas, e aí se apropriou da teoria geral da nulidade para criar uma espécie de recurso. Porque no CPC, à época, o anterior, o de 73, ele tinha a figura do agravo retido. A parte inconformada registrava ali, fazia um recursozinho e ficava dentro do processo e ia ser apreciado no final. Tinha um agravo de instrumento também. Só que primeiro o agravo retido ele foi extinto, foi eliminado ainda sobre a égide do CPC anterior, e com o CPC de 2015 o agravo de instrumento, em regra, ele foi extinto também, ficou bem parecido com o processo do trabalho. Manteve-se só em alguns casos o agravo de instrumento. Aproveitou da experiência do processo do trabalho. Só que à época, como eu falei, não existia esse tipo de recurso, agravo retido. E aí a praxe falou, vamos criar uma coisa aqui para deixar lá registrado que nós não concordamos com essa decisão interlocutória. E aí criaram o protesto, mas com base nesse artigo aqui na CLT, da teoria da nulidade. Vamos ver aqui. Essa foi a notícia lá publicada no Conju, né? Sobre a testemunha que teve seu depoimento indeferido. E chegou no tribunal, inclusive. O ministro disse o seguinte, não é necessário que renove esse protesto em razões finais. Deixa eu voltar aqui. Teve esse porém, esse plus. Eu estou defendendo aqui que não precisa de protesto, mas a praxe já criou, tá? Mas além do protesto, começaram a exigir também que se renove o protesto em razões finais. Ou seja, algo que foi criado que não existia no mundo jurídico processual. E depois acrescentaram outra coisa, que é renovar lá nas razões finais. O ministro, acho que foi o ministro Breno, do TST, disse não, em nenhum lugar há previsão para renovar em razões finais. Se você for lá nos dispositivos que tratam sobre razões finais, não fala nada sobre isso. Então não é necessário. Mas eu vou ainda além, eu digo que não precisa de protesto. Mas como eu falei, a praxe criou. Então voltamos aqui, essa é a matéria, a testemunha foi publicada no Conju no dia 6 de agosto. E a gente passa para aqui para o artigo 795 da CLT, que esse artigo é o que foi utilizado para criar essa figura
do protesto. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem que falar na audiência dos autos, ou seja, se apropriou desse instituto da nulidade para criar um recurso. Está dizendo que você tem que arguir a nulidade, ou seja, o juiz dá uma decisão que contraria o seu interesse, aí você disse que essa decisão é nula, tá? Mas apropriaram-se desse dispositivo. Veja bem, citando o CPC, como eu falei, vamos passar aqui rapidinho. Veja aí o parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é exceção no regime do CPC 2015, não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Ou seja, o CPC se apropriou da experiência, da boa experiência do processo do trabalho, porque muitas vezes a pessoa não tem interesse em recorrer de uma decisão interlocutória, mas na decisão final ele é uma decisão na qual ele obtém êxito. Então ele perde o objeto, aquele recurso que ele teria interposto anteriormente. Aí, digamos assim, você tem uma lógica de ganhar tempo e de economia processual, digamos assim. Esse procedimento ele confere economia processual. E ele foi inspirado, claro, no processo do trabalho. Então, só para concluir, retornando aqui, essa praxe do processo do trabalho, ela era fundada em uma omissão da CLT e uma omissão do CPC. Hoje em dia, o CPC não é mais omisso, porque ele tem esse dispositivo que eu mencionei aqui. Portanto, o aplicador do processo do trabalho, do direito processual do trabalho, ele tem que aplicar esse dispositivo do CPC, porque não há mais omissão. Agora, na prática, eu aconselho, no dia a dia, a continuar fazendo esse protesto, porque vai ser um procedimento, digamos assim, lento, para afastar, digamos assim, essa praxe que foi construída sem qualquer embasamento legal, e aí ninguém vai arriscar ter a sua pretensão, ninguém vai arriscar prejuízo por conta de um entendimento de juízes e tribunais que acham que é necessário registrar o protesto. Veja esse caso, esse exemplo aí mesmo. Foram necessários primeiro o registro do protesto e depois ele queria também que fosse renovado esse protesto em razões finais. O TST anulou porque disse que não tinha necessidade de renovar, e eu defendo aqui que hoje, atualmente, não precisa nem protestar usando esse preceito que está no CPC.